O mundo dos negócios hoje, assim, parece que vive uma obsessão, né? É o tal do Big Data. A gente recebe uma avalanche de números que dizem o que as pessoas compram, quando compram, onde compram. É uma quantidade de informação impressionante. Mas fica uma lacuna, sabe? Uma pergunta que os números sozinhos, eles não conseguem responder. O porquê? Parece que existe um abismo entre o dado bruto e o sentido real por trás de uma escolha. Exato. E é um abismo perigoso para qualquer negócio. Sem entender o contexto, a cultura, os dados são só ruído. Você pode saber que um produto vende mais às terças-feiras, mas se não souber o porquê, qualquer mudança no ambiente pode, sei lá, anular sua estratégia da noite para o dia. A análise de dados mostra a fotografia do comportamento, né? Mas a antropologia ajuda a gente a entender o filme inteiro. Entender o filme inteiro. Gostei disso. E é exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos fazer uma análise profunda de como a antropologia pode preencher essa lacuna, oferecendo uma compreensão mais rica, mais humana do comportamento. E para nos guiar, a gente tem um material fascinante. De um lado, a visão clássica de cultura do guru do marketing Philip Kotler, que, assim, basicamente desenhou o mapa que a maioria das empresas usa. Do outro, uma definição que vira o jogo, do historiador e antropólogo Luiz Newton Correia, da obra dele Cultura em 250 Conceitos e Definições. O objetivo aqui é explorar como a visão do Correia, que conecta a cultura direto com a nossa biologia, com a sobrevivência, pode não só complementar, mas aprofundar as teorias de Kotler. E com isso, transformar a forma como a gente entende o consumo e talvez até nós mesmos. Para começar, então, talvez seja bom a gente estabelecer a base. Qual é essa visão clássica do Philip Kotler que domina tanto o pensamento de marketing? Como ele define cultura? Bom, o Kotler nos deu uma ferramenta extremamente poderosa e, acima de tudo, prática. Para ele, a cultura é, e vou citar aqui das fontes, o conjunto de valores básicos, percepções, desejos e comportamentos aprendidos por um membro da sociedade com a família e outras instituições importantes. Ele enxerga a cultura como o determinante mais básico do comportamento de uma pessoa. Essencialmente, é uma grande caixa que pode ser dividida em caixas menores. Subculturas, classes sociais. Grupos de referência. É um sistema de organização, um mapa para segmentar o mercado. Um mapa. Faz sentido, ele te dá as coordenadas. Se alguém pertence ao grupo A, B ou C, é provável que tenha preferências por produtos X, Y ou Z. É uma lógica bem direta. Que permite criar estratégias, campanhas, produtos direcionados precisamente. A clareza do Kotler é o motivo do sucesso dele. Mas é um mapa de superfície. Ele descreve o terreno, mas não explica a geologia, as forças tectônicas que formaram aquele terreno, sabe? E é aí que a abordagem do Luiz Newton Correia se torna tão reveladora. Ele convida a gente a cavar mais fundo. E ele muda a própria natureza da pergunta. Para ele, cultura não é sobre erudição ou só um conjunto de costumes. É algo muito mais fundamental. E qual é a definição dele? Como ele enxerga essa força invisível? O Correia propõe que cultura não é nada mais do que todo o complexo por trás das respostas internas e externas dos indivíduos aos estímulos. Parece um pouco abstrato no começo, eu sei, mas a implicação é revolucionária. A ideia central é que o ser humano nasce biologicamente incompleto. Diferente de outros animais, a gente não tem um instinto rígido que nos guia em todas as situações. A cultura, então, funciona como um software, sabe? Um sistema operacional que preenche esse vazio. Ela não é algo que a gente tem como se fosse uma posse, mas é a ferramenta que usamos para processar o mundo e sobreviver. É a nossa maior vantagem biológica competitiva. Um software de sobrevivência. Essa analogia é muito poderosa, mas todo software precisa ser instalado e alimentado com dados, né? Como esse nosso sistema operacional é abastecido? Essa é a beleza do conceito que o Correia chama de repertório cultural. Ele descreve isso quase como um grande gabinete de arquivos na nossa mente. Desde o momento em que a gente nasce, somos bombardeados por estímulos, e a nossa família, a comunidade, a escola, eles começam a preencher essas pastas com símbolos, memórias, comportamentos aceitáveis, histórias. Esse repertório é o que nos permite navegar pelo mundo de forma quase automática.
Então, ele cria uma espécie de rotina, um caminho de menor resistência para o cérebro, para a gente não precisar analisar cada situação do zero a todo momento. Exatamente. Ele gera o que a fonte chama de conforto psicológico. A rotina, o hábito, o ritual, tudo isso é o nosso repertório cultural em ação, nos poupando um esforço cognitivo imenso. Mas o ponto que realmente expande essa ideia é a conexão indissociável com o corpo. Para Correia, a cultura não é uma entidade flutuando no éter das ideias. Ela depende da nossa máquina biológica para funcionar. O que isso quer dizer na prática? Como o corpo entra nessa equação? Quer dizer que não existe uma linha que separa o orgânico do cultural. Eles são parte da mesma resposta. Nossos hormônios, nossos sentidos, nossas capacidades e limitações físicas, tudo isso molda a maneira como a gente acessa e usa o nosso repertório. Pensa na resposta ao estresse. O conceito de prazo de entrega é cultural. Mas diante de um prazo apertado, duas pessoas com o mesmo repertório cultural podem reagir de formas drasticamente diferentes. Uma, movida pela adrenalina, entra em estado de hiperfoco. A outra, sobrecarregada pelo cortisol, paralisa. O estímulo cultural é o mesmo, o prazo, mas a resposta biológica individual cria uma performance completamente diferente. Isso é fascinante. A cultura seria a partitura, mas a nossa biologia é a orquestra que executa. E cada orquestra tem seus próprios instrumentos e sua própria afinação. Perfeita analogia. Perfeita. E isso explica um exemplo impactante que as fontes trazem. A reação neurológica a uma imagem sagrada e a uma bolsa de luxo. Em alguns casos, as mesmas áreas do cérebro ligadas à devoção, ao êxtase, podem ser ativadas. O valor simbólico, que é cultural, desencadeia uma resposta física, hormonal, real. O valor não está no objeto em si, mas no significado que o nosso repertório atribui a ele, e o nosso corpo reage a esse significado de forma visceral. Essa ideia da biologia sendo a performance da partitura cultural me leva a uma dúvida. O marketing, como a gente viu com o Kotler, vive de agrupar pessoas. Mas se cada um de nós é uma orquestra biológica única, como esses grupos, as famosas segmentações de mercado, se sustentam? Isso não entra em conflito direto? Entra. E é um conflito que o Correia aborda com o que ele chama de o mito da homogeneidade. As empresas adoram a segurança de colocar as pessoas em caixas bem definidas. Classe C, Millennials, Geração Z. Assume-se que todo mundo dentro daquela caixa vai pensar e agir de forma parecida. A teoria do Correia nos mostra que, mesmo que pessoas compartilhem um repertório cultural idêntico, suas respostas aos estímulos nunca serão perfeitamente iguais. Por causa dessas diferenças biológicas que a gente acabou de discutir. Exatamente. Ele chama isso de relativismo interno. A cultura nos dá o padrão, a referência. Mas as variações hormonais, neurológicas, físicas de cada indivíduo criam um espectro de respostas. O medo, a ambição, o desejo são sempre uma fusão do repertório cultural com a nossa química interna única. E a implicação para os negócios é brutal. Não existem massas uniformes. Agrupar pessoas como se fossem um bloco coeso ignora essa individualidade biológica fundamental. As respostas podem ser semelhantes, claro, mas nunca estritamente iguais. E essa ideia de relativismo também se aplica entre diferentes culturas, certo? As fontes usam um exemplo ótimo para ilustrar isso, o do taxista londrino e do indígena amazônico. Sim, é um exemplo perfeito para mostrar que não existe uma hierarquia de culturas, só culturas adaptadas a diferentes necessidades de sobrevivência. O taxista londrino precisa memorizar um labirinto de mais de 25 mil ruas para conseguir a licença dele. É um repertório cultural vastíssimo e vital para a sobrevivência econômica dele naquele ecossistema urbano. Por outro lado, o indígena na Amazônia tem conhecimento profundo da floresta, que planta cura, qual é venenosa, como rastrear animais, como ler os sinais do tempo. É um repertório igualmente complexo e vital para a sobrevivência no ambiente dele. Mas se a gente trocar os dois de lugar? Isso do outro. O taxista não sobreviveria uma semana na floresta e o indígena estaria completamente perdido no caos de Londres. Isso demonstra de forma muito clara, não existe cultura melhor ou pior, superior ou inferior. Existem apenas sistemas operacionais diferentes,
adaptados para rodar em hardwares em ambientes distintos. Ok, a teoria é fascinante, mas como uma empresa realmente usa isso? Como se transforma esse conhecimento profundo em uma estratégia de negócios? É aí que entra o antropólogo. É exatamente aí. O papel do antropólogo nos negócios é o de um tradutor de mundos. Ele decodifica a lógica do consumidor, que, no jargão antropológico, é o nativo, e traduz isso para a linguagem da sala de reuniões. O grande erro que muitas empresas cometem é simplesmente perguntar ao consumidor o que ele quer. Existe uma dissonância enorme entre o que as pessoas dizem que fazem e o que elas realmente fazem. A diferença entre o discurso e a prática. Sim, e a ferramenta para superar essa dissonância é a etnografia, a observação participante. Não se trata de fazer perguntas, mas de observar o comportamento no contexto real. É sobre estar nos sapatos do consumidor, para entender o que não é dito, as necessidades latentes, as frustrações silenciosas. É ir além do dado frio para capturar o que o antropólogo Clifford Geertz chamava de descrição densa, ou seja, as teias de significado por trás de um ato aparentemente simples. E como a etnografia revelou coisas que as pesquisas tradicionais não conseguiam ver. As fontes mencionam alguns casos clássicos. O da Xerox me parece um bom começo. O caso da Xerox é emblemático. A empresa estava frustrada com um alto número de chamados de suporte técnico para as copiadoras. A visão inicial, baseada em relatórios, era de que se tratava de erro do usuário. As pessoas simplesmente não sabiam usar a máquina. Mas como a etnografia mudou essa percepção? O que os antropólogos viram que os engenheiros não viam? Eles viram que a copiadora não era só uma ferramenta de trabalho. Era um ponto de encontro social, um bebedouro moderno. As pessoas se reuniam ali, conversavam sobre outros projetos, fortaleciam laços enquanto esperavam as cópias. Era um centro nevrálgico do fluxo social do escritório. O design da máquina, focado só na eficiência técnica individual, criava atrito nesse fluxo social, gerando uma frustração que era erroneamente diagnosticada como incompetência do usuário. A solução não era o manual mais simples, mas um design que entendesse e se integrasse a essa realidade social. Ou seja, eles adaptaram o produto à cultura, e não o contrário. E o caso da Nestlé com as embalagens de iogurte parece algo tão pequeno, mas que faz toda a diferença na experiência do usuário. Nenhuma pesquisa de múltipla escolha perguntaria quão difícil é abrir este pote de iogurte. Mas a observação etnográfica revelou pais e mães tentando abrir a embalagem com uma mão só, enquanto seguravam uma criança no colo, e a frustração que isso gerava. Essa observação direta de uma dificuldade real levou a uma inovação de design simples, mas extremamente eficaz, que melhorou a vida de milhões de pessoas. A Microsoft também faz isso, empregando antropólogos para entender como a tecnologia é, de fato, integrada na bagunça da vida real das famílias, e não só no ambiente controlado de um laboratório. Isso me faz pensar. Se essa lente antropológica funciona tão bem para entender o consumidor, ela também poderia ser usada para a gente entender o que acontece dentro das empresas? Sem dúvida. E essa é uma das aplicações mais poderosas. Uma organização funciona exatamente como uma pequena sociedade, uma aldeia tribal. Ela tem seus próprios valores declarados e os não declarados, seus heróis e vilões, seus tabus, aqueles assuntos que ninguém toca, seus dialetos e jargões e seus mitos fundadores. E, crucialmente, ela tem seus rituais. As reuniões semanais, a pausa para o café, as premiações de fim de ano. Exatamente, e é fundamental entender que rituais não são só rotinas. Uma rotina é um ato puramente funcional, como ligar o computador. Um ritual é um ato de comunicação, carregado de significado. A reunião de segunda-feira não serve só para alinhar tarefas. Ela serve para reafirmar a hierarquia, para criar um senso de propósito compartilhado, para dar início à semana de caça da tribo. Os rituais transformam valores abstratos, como inovação ou colaboração, em experiências tangíveis e, acima de tudo, oferecem segurança psicológica e coesão em tempos de incerteza. Manter os rituais em uma crise é o que mantém a tribo unida. Recapitulando nossa jornada, então. A gente partiu do mapa funcional e pragmático do Philip Kotler,
que é essencial para organizar o mercado, e mergulhamos no modelo geológico, biológico do Luiz Newton Correia. Deixamos de ver a cultura como algo que se aprende, como uma camada externa, para entendê-la como um sistema operacional. É uma mudança de paradigma. A cultura como a engrenagem invisível, o software de sobrevivência que processa o mundo através da nossa biologia única. Não é só o que a gente aprende, mas como nosso corpo e nossa mente reagem ao que a gente vive, criando uma infinidade de performances individuais a partir de uma mesma partitura cultural. O que nos leva a uma conclusão poderosa sobre o futuro dos negócios. Sim. No mundo cada vez mais dominado pela automação, pela inteligência artificial, onde a eficiência técnica está virando uma commodity, a capacidade de decifrar o código humano se torna a vantagem competitiva definitiva. O valor estratégico da antropologia se apoia em 3 pilares. Primeiro, a redução de risco, porque se entende o contexto cultural antes de investir milhões. Segundo, a inovação não óbvia, porque se descobrem necessidades que nem o consumidor sabia que tinha. E terceiro, a criação de conexões emocionais reais, porque se compreendem os significados profundos por trás do consumo. O futuro não é sobre ter mais dados, mas sobre ter mais humanidade. E para fechar, fica uma reflexão. As fontes nos mostram que o consumo é, em sua essência, simbólico. Nós raramente compramos só produtos. Nós compramos significados. Compramos status, segurança, a sensação de pertencimento. Usamos marcas e objetos como totens modernos que sinalizam a qual comunidade, a qual tribo nós pertencemos. Então a pergunta que fica para quem nos escuta é: quais são os totens na sua vida? Quais objetos ou marcas definem a que tribo pertencem? E que significados invisíveis estão sendo comunicados com cada escolha, cada compra?